Mas o assunto de hoje, como o nosso irmão falou, é o capítulo 6 do livro Céu e Inferno, a origem das penas eternas. E é muito interessante porque a gente vai entender de onde veio esse pensamento do inferno, ficar para sempre no inferno, do fogo, das caldeiras. Por que isso vem lá de trás? Kardec dizia que essa ideia já está ultrapassada. E hoje, 2017, essa ideia ainda não está ultrapassada. Então, quando eu olho o livro Céu e Inferno, muitas coisas que ele coloca no passado, eu acho que a gente deveria ainda colocar no presente, porque ainda está valendo para os nossos tempos. Então, aqui tem uma pintura mostrando a concepção de céu e de inferno, né? Onde mostra Jesus como rei, os anjos de volta, aqui toda uma corte, e aqui os túmulos. Deste lado de cá, as pessoas sendo levadas para as portas de uma caverna do inferno, aqui sendo jogadas em caldeiras, no fogo, e do lado de cá seria o céu, onde as pessoas estão dançando, se abraçando e felizes. Esse era o conceito de céu e inferno da Idade Média. E esse conceito de céu e inferno prevalece até hoje. Concorda? Então ele diz assim, sobre a doutrina das penas eternas: ela teve sua razão de ser como um inferno material, enquanto o temor ainda podia constituir um freio para os homens pouco adiantados. Então, o que Kardec diz? Que as pessoas menos adiantadas, as pessoas que têm um sentimento mais primitivo, elas precisam de alguma coisa para tocar. Elas não acreditam, têm dificuldade de aceitar uma coisa abstrata. É igual a criança pequena, para a gente entender, quando você começa a ensinar continha para uma criança pequena. Você fala assim, 2 mais 2. A criança não consegue imaginar o que é 2 mais 2. Aí você coloca ali umas tampinhas de garrafa, aí ele entende. 2 tampinhas mais 2 tampinhas dá 4. Ou conta no dedinho. Porque a criança tem dificuldade de entender uma coisa que ela não pode ver, ela não pode pôr a mão. Ela precisa de uma coisa material. E as pessoas que são mais primitivas têm necessidade de figuras, de imagens, de representações, de coisas materiais para que possam acreditar com facilidade. Então o inferno material surgiu por essa necessidade. Ele diz assim, não conseguem entender as nuances delicadas do bem e do mal, o valor das atenuantes e agravantes, dos atos e da temporalidade das penas. Então você dizer para uma pessoa assim, olha, o suicídio não é igual para todo mundo. O suicídio depende das condições. A pessoa estava doente, a pessoa estava com doença psiquiátrica, ela estava em extremo sofrimento, ela estava passando por uma perturbação mental, havia obsessores interferindo. Tudo isso interfere na condição do suicida, como atenuantes e agravantes, como é no nosso Código Penal. Tem isso? Se houve intenção, se não houve intenção, se foi acidente. Então, para as pessoas que são mais primitivas, mais simples, elas têm dificuldade de entender essas variantes. Não, suicida, vai para o inferno, fica lá para sempre, não pode ser enterrado na igreja, não pode fazer missa, porque é uma alma perdida. Elas tendem a essa radicalidade. E não é assim. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é justa, ela é amorável. Então, esse inferno material era muito adequado, e ainda é, para quem pensa dessa forma, de uma forma rígida que tem dificuldade. Aí hoje de manhã até uma moça falou comigo assim, eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas precisam de imagens, de estátuas. Eu falei, não há problema nenhum nisso. Desde que aquela imagem represente uma figura amiga, é a mesma coisa quando você coloca a fotografia de uma pessoa que você admira na parede. Né? É um modelo a ser seguido. Não há problema nenhum nisso. Há problema quando você adora aquela imagem. Há problema quando você transforma aquele ídolo, aquela estátua, numa coisa mais do que ela é. Mas isso é de cada um.
E nós devemos respeitar as diferenças. Nós devemos entender que a doutrina espírita, ela ainda não consegue atingir todas as pessoas. Ela talvez seja o melhor para vocês, ela é o melhor para mim, mas ela pode não ser o melhor para todos. Porque nós estamos em estágios espirituais diferentes. E algumas pessoas, às vezes, como diz ali, precisam do freio do medo para não fazerem as coisas. Porque você não faz uma coisa porque você tem consciência, às vezes. Isso é errado. Eu não vou fazer porque é errado. Eu posso fazer, eu tenho meios de fazer a coisa errada, mas eu não vou fazer porque eu sei que isso é errado e eu não quero fazer isso. Mas tem gente que não. Tem gente que não faz por medo da punição eterna ou da lei humana. Então ainda existe vários tipos de irmãos em níveis diferentes de moral, de espiritualidade. Então aqui é uma outra figura, né, representativa. Aqui não tem fogo, mas tem sofrimento, né, mostrando vários tipos de condenação. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem, mais apegado às coisas, menos espiritualizado. Então, à medida que a gente vai crescendo e envelhecendo e amadurecendo e se tornando mais sábio, é de se esperar que o homem reflita sobre a vida, sobre os problemas, sobre as coisas e comece a se espiritualizar. Mas isso não é assim para todos. Há pessoas que são muito apegadas à matéria e que terminam a sua vida materialistas. Por isso nós precisamos de várias existências. Por isso que a gente não consegue, numa vida só, a perfeição. O homem, ele nasce com essa coisa dentro dele, com esse vazio que tem que ser preenchido do porquê. De onde eu vim, para onde eu vou, será que existe alguma coisa mesmo? Mas às vezes a pessoa sente esse incômodo e ela vai preencher esse vazio, não com as respostas. Ela vai preencher esse vazio com objetos materiais, com dinheiro, com bebida, com drogas. E ela tem aquela ilusão de felicidade temporária e às vezes desperdiça uma existência num caminho errado. Aí aqui diz assim: não pode fazer de Deus, seus atributos da vida futura, uma ideia muito vaga. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que é Deus. Deus, gente, é o Criador do universo. Deus não é um velhinho de barba branca que fica sentado no trono como se fosse um rei, jogando raio, terremoto e furacão se você não fizer o que ele quer. Mas as pessoas acreditam nisso. Se você vê o universo, quem já viu algum documentário sobre o universo, por que olhar para as estrelas? Vai ver que cada pontinho de luz que está ali é um sol. Em volta desse sol tem um monte de planetas. E isso que a gente vê não é nem a centésima parte do que existe. Existem bilhões de sóis, de galáxias. O universo é imenso, a nossa mente não alcança o tamanho do universo. E Deus é a inteligência suprema que criou tudo isso. Você acha mesmo que Deus é um velhinho, cabelo branco, uma barba comprida sentado no trono, vigiando a vida de cada um, na televisãozinha com as telas, para ver a vida dele? Agora vamos ver o que ele anda fazendo. Claro que não. A gente não consegue alcançar. Então imagina as pessoas mais primitivas ainda entender exatamente o que é Deus. Jesus a gente consegue alcançar. Porque Jesus se fez carne, se materializou, esteve conosco. Esse a gente consegue imaginar, na forma de humano. Mas Deus não. E esse homem mais primitivo, ele só entende um Deus que é poderoso. Um Deus que destrói. Ele não entende um Deus de bondade, de amor, um Deus calmo. Deus tem que ser uma força. E ele admira a força, admira o poder, admira a destruição. Esse é que é o herói.
que mata mais, é o que vence, é o forte. O que perdoa, o que ama, é fraco. E ainda hoje a gente vê as pessoas assim. Pessoa que é educada, que fala baixo, que respeita as leis, é vista como o quê? Como boba. Né? Você tem que se impor, você tem que dar bancada. Aí sim, você vê com que felicidade as pessoas veem as notícias na televisão. Matou o fulano. Ah, graças a Deus que matou. Tá bem. Levou o que devia. Como se matar se fizesse alguém curar. Alguém deixar de ser bandido porque morreu. Agora vai ser um bandido invisível. Né? A gente que é espírita sabe disso. Que a morte não conserta ninguém. Só vai transformar um ser invisível, visível com um ser invisível. É isso que vai acontecer. O bandido que agora você podia botar uma grade no muro, agora ele atravessa a parede. Chega dentro da sua casa. Então eu coloquei aqui algumas figuras, né? Desse Deus rei, poderoso, irado, o Deus que joga raio, destrói, o Deus sentado no trono, o Deus na forma humana. É essa forma que a maioria das pessoas vê Deus. Nós temos que entender isso. Não adianta você chegar e dizer assim, olha, não é assim. Cada um tem que chegar a essa conclusão. A evolução é individual. Ninguém consegue evoluir ninguém, nem mudar a opinião de ninguém. A pessoa que vai se abrindo conforme as coisas da vida vêm, e aí ele, como é assim? Não é, eu pensava desse jeito, e agora eu não penso mais assim. Porque tem gente que é muito cabeça dura, não tem? A gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Só na outra vida, já promete na outra vida vai mudar, quem garante, né? Na outra vida vai esquecer tudo. Às vezes vai continuar repetindo os mesmos erros. Por isso que a gente vê no Evangelho as coisas, as histórias de Jesus, a gente lê a doutrina espírita e parece tudo tão atual, porque a gente não mudou. A gente troca de roupa, troca de época, troca de século e continua pensando do mesmo jeito e fazendo as mesmas coisas. Matando quem é diferente da gente, matando quem não pensa como nós, invadindo o país que tem mais energia, que tem mais dinheiro. Nós continuamos os mesmos bárbaros, só que agora com outra roupagem. Pensem se não é assim. Uma religião toda espiritual, de amor e caridade, ela não poderia vir num tempo muito antigo. Então ele diz ali que Moisés, quando ele teve que levar o povo a fazer a travessia, ele não podia ter uma lei flexível. Então vocês devem se lembrar da história bíblica que Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos e se demora. Ele era velho. E aí o pessoal falou assim, e eu acho que ele morreu. Foi e não voltou mais. O que será de nós? O Deus que protegia a gente, que falava com Moisés agora está morto, nós estamos desamparados. E o que eles fizeram? Se voltaram à religião antiga. De onde os hebreus tinham vindo? Os hebreus. De onde? Do Egito. Então o que eles fizeram? Juntaram o ouro que eles tinham e fizeram uma estátua de um bezerro de ouro, que é um deus egípcio chamado Apis. É o deus todo, com um disco solar aqui em cima do chifre. Um deus que eles tinham visto lá no Egito. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, vê aquela coisa lá embaixo, fica irado, e é o primeiro a quebrar os 10 mandamentos. Das duas formas. Tanto quebra as tábuas, como manda os levitas matarem quem tinha seguido a velha religião. Então, isso quem quer conferir, isso lá está em Êxodo 32, onde ele diz assim: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentro do povo. Então Moisés, que tinha acabado de receber, não matarás, mandou matar
Porque o povo era bruto. O povo não respeitava. Me desculpe, você está perdoado, está tudo bem, não faça mais. Era necessário naquele tempo uma imagem de um Deus vingativo, um Deus poderoso, um Deus destruidor, um Deus dos exércitos, que era chamado de Jeová. E Jesus vem e traz uma outra mensagem, uma outra imagem da figura divina. À medida que o Espírito se desenvolvia, o véu material foi dissipando e os homens começaram a compreender as coisas espirituais. Jesus, então, pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino não deste mundo, e dizendo: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Enquanto que no passado era olho por olho e dente por dente. Aí você pensa assim: nossa, olho por olho, dente por dente é muito cruel, né? É assim que a gente pensa? Era um avanço para aquela época. Porque era pior. Ao invés de eu furar o olho por olho, dente por dente, é assim: se você furar meu olho, eu tenho o direito de furar o seu. Esse é o olho por olho. Mas no passado não era assim, não. Se você furasse meu olho, eu matava você, sua família, toda a sua tribo, todos os seus animais. A minha resposta era muito mais violenta do que a violência que eu recebi. Então o homem, ele vem evoluindo ao longo dos séculos. A violência vem se reduzindo. A compreensão do mundo espiritual, de Deus, da espiritualidade, ela vem gradativamente acontecendo nas pessoas, em níveis diferentes. Por isso o mundo é tão desigual. Por isso, hoje, não tem condição de ter uma religião só. Não adianta você sair na rua com o livro dos Espíritos embaixo do braço, botar uma caixa de som na praça, e você não vai conseguir convencer as pessoas que essa religião é cristã, é amorosa, que é uma religião que promete um crescimento espiritual. Nem todo mundo está pronto para ver isso. Jesus já não falava? Aqueles que puderem ver, que vejam, quem puder ouvir, que ouça. Então aqui os exemplos do passado, né? Se sacrificavam pessoas para os deuses. A própria Bíblia diz que sacrificavam-se filhos para o deus Baal, passaram o filho pelo fogo. E há indícios arqueológicos que no passado isso já foi um costume dos povos antigos, dos povos pagãos, sacrificar o filho mais velho em troca de prosperidade. A figura bíblica do sacrifício do filho de Abraão é um sinal bíblico que Deus não queria mais aquilo. A gente acha estranho, né? A história que Deus manda que ele sacrificasse o único filho. Mas essa figura simbólica, essa história, exatamente representa uma ordem para que aquilo parasse. Porque era um costume que existia naquela época. E Jesus vem e começa a falar de mansidão, de um Deus de amor, de um Deus de perdão, que você deve perdoar seus inimigos. Jesus mandou matar alguém? Não. Jesus mandou roubar alguém? Jesus mandou alguém fazer alguma coisa errada? Não. Jesus gostava de dinheiro? Tinha apego ao dinheiro? Roubava? Desviava a verba? Ele foi um modelo de perfeição moral. Agora, quando vocês escolherem que modelo vocês vão seguir, estudem a vida desse modelo, dessa pessoa que está sendo seguida, para ver se é o melhor modelo. Há muitos líderes religiosos que passaram dezenas de pessoas ali na fila do Estado. Foram cruéis, em nome da fé e em nome de Deus. Cristo não pôde revelar todos os mistérios. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se tivessem estado de compreender. Eis porque vos falo por parábolas. Então às vezes a gente fala assim: por que Jesus não falou? Existe reencarnação. Você pode falar com o Espírito. Por quê? Porque Jesus veio para fazer o que era mais importante.
falar sobre a evolução moral do homem. Porque o que importa agora é o presente. Como você está se comportando? Se você acredita que existe reencarnação, você não acredita. Você acredita em Deus, você não acredita. Não vai fazer diferença se você for uma pessoa boa. Se você for um trabalhador do bem. Se você vencer as suas más inclinações. Você vai para um bom lugar. Mesmo que você não tenha religião nenhuma. Até uma colega falou que conheceu uma senhora. E aí, essa pessoa, ela tinha raiva de religião, porque a experiência que ela teve com religião era uma experiência muito ruim. Então, ela detestava qualquer religião. Mas era uma pessoa que você podia contar com ela a qualquer hora, que ajudava os pobres, que ajudava os animais. Uma pessoa que dedicou a vida a serviço do próximo. Embora dissesse que não acreditava em Deus, que não acreditava em nada. Você acha que essa pessoa está em bom lugar? Então, Jesus veio focar os seus ensinamentos na transformação moral do homem, que era o que interessava. Esses outros detalhes que as pessoas não estavam em condições de entender, ele deixou no meio das entrelinhas, em algumas histórias. Se você for captá-la na Bíblia, você encontra, mas escondido. Porque senão já tinham tirado também, né? Foram modificando os textos. E Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno. Ué, então existe inferno. Existe. Se Jesus falou, é porque tem. Jesus estava lidando com pessoas primitivas. Jesus estava lidando com costumes antigos. Ele precisava trabalhar com aquilo que as pessoas acreditavam. Imagina você que tiver hoje ir numa tribo indígena para ajudar os índios. E a fé deles lá é no Tupã, é que o homem veio da mandioca. Existe uma crença indígena que todos os seres saíram da mandioca, o pé de mandioca é o gerador de animais. E você chega lá, é uma tribo muito bruta. Você não vai usar os costumes deles, em benefício deles. Dizer, olha, se você não fizer isso, o Tupã vai fazer você virar mandioca de novo. Mesmo sabendo que isso não é mais a realidade, mas é a realidade para aquele povo, e é a forma que você vai levar aquele povo a parar de matar os inimigos, a progredir na agricultura, a seguir as leis. É claro que sim. Então Jesus diz assim: quem não obedecer vai ser lançado na jena. E o que é essa jena que Jesus fala? A jena é um depósito de lixo em Jerusalém. Monturo. É claro que o inferno não era a jena. Mas era uma coisa material e visível, que todo mundo conhecia. Então dizendo, se você não for obediente às leis de Deus, você vai ser jogado no lixo. Era uma forma figurada de dizer. Não é que ia acontecer. Alguém acha que ia acontecer isso? Claro que não. Jesus aproveitava tudo para ensinar as coisas comuns do dia a dia. Quando ele estava comendo com os apóstolos, o pessoal falou assim: olha, seu pessoal não lava a mão para comer. E aí ele aproveita para dar um ensinamento. Não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que sai da boca do homem que faz mal. Jesus não estava dizendo que não existe micróbio, que não dá dor de barriga, que a gente não pega a doença com comida estragada. Ele aproveitou essa situação para dizer que a língua do homem era perigosa, se a gente não usasse as palavras para o bem. Aproveitou o momento para dar o ensinamento. Ele fazia isso mesmo. Ele se servia, então, de figuras para impressionar as massas. O mesmo com o fogo eterno. E Deus, que era aquele Deus vingativo, destruidor do passado, Jesus apresenta um novo Deus e manda a gente perdoar. Perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que é a parte mais difícil do Pai Nosso. Né? Que a gente pede para ser perdoado do jeito que a gente perdoa. E às vezes a gente não perdoa. O fogo material já participava da crença pagã que a gente falou. Por isso Jesus usou
usou a figura do fogo, porque para o homem primitivo, o fogo era a coisa mais terrível que existia. Era a maior forma de sofrimento. E a gente sabe que o espírito, ele não morre, não é verdade? O espírito é imortal. Então, o sofrimento espiritual ocorre de uma outra forma. E o fogo é usado como uma forma de mostrar um grande sofrimento. Jesus falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito. E as pessoas começaram a ouvir Jesus. Mas mesmo essas pessoas que ouviram Jesus, e mesmo hoje as pessoas que ouvem Jesus, cada um entende, compreende e se modifica um pouquinho, dentro da capacidade de cada um. Eu uso sempre a figura de dizer assim: todos nós seremos perfeitos. Todos nós caminhamos para a angelitude, para a perfeição. Mas cada um numa velocidade. Depende da velocidade que você quer caminhar. É como se fosse um pé de manga, onde todas as mangas vão amadurecer, mas uma a cada tempo. Tem umas que amadurecem mais cedo, umas que amadurecem um tempo, e umas últimas que ficam lá no pé e buscam amadurecer toda a vida. Assim somos nós. Todas as religiões primitivas faziam sacrifício e achavam que honrava a Deus oferecendo coisas, desde pessoas, animais, frutas. Era a forma de achar que se agrada a divindade dessa forma. Hoje em dia nós não temos religiões que ainda fazem sacrifício, que ainda fazem oferenda. Então o homem precisa tocar uma coisa, precisa materializar uma coisa. Até na doutrina espírita a gente vê às vezes. Está lá o retratinho do Dr. Bezerra de Menezes, uma vela acesa do lado do retratinho do Dr. Bezerra de Menezes. Não precisa disso. Se você quer homenagear seu pai, se você quer homenagear sua mãe, pense nele com amor. Vibre por essa pessoa. Você não precisa acender uma vela, colocar uma rosa física. O sentimento é que faz a conexão. É pelo pensamento que a gente se conecta com os espíritos. A matéria é só um símbolo. Ah, mas eu preciso disso. Eu preciso acender a vela, eu preciso botar a flor. Tudo bem. Eu respeito isso. A gente entende. Mas não é necessário. Um dia você vai chegar a essa conclusão. E, mesmo sob a bandeira do Cristo, muitas atrocidades foram feitas. Muitas pessoas foram queimadas em nome de Deus. E nada mais é do que uma forma de sacrifício humano modificado. Hoje ainda nós temos perseguições religiosas. Deus abençoando os exércitos antes da guerra. Deus é justo. Deus não defende guerra nenhuma. Deus não protege guerra nenhuma. Você pode orar pelos homens, mas não dizer que Deus está protegendo você. Você acredita nesse Deus que defende o exército? Se você rezar para Deus para entrar numa luta de boxe, Ele vai te fazer ganhar a luta de boxe? Vai te fazer aprovar no concurso? Sem estudar? Sem ter merecimento? Difícil, né? Mas tem gente que acredita. Essa é uma foto recente. As armas estão sendo abençoadas, não são as pessoas. 40 séculos nos separam de Moisés. E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros. Costumes bárbaros, né? Se não consagrados, pelo menos aprovados pela religião atual. A falta de fogueiras, isso foi escrito há 150 anos atrás. E parece que foi escrito hoje. Veja como a nossa doutrina é atual. A falta de fogueiras prevalece ainda as perseguições materiais e morais tão radicadas no homem na crueldade divina. Eu acho que as fogueiras voltaram. Então aqui, cenas atuais, pessoas sendo perseguidas por motivos religiosos. Está acontecendo hoje. Então quer dizer que o homem está regredindo? O homem está caminhando ao contrário? Existe regressão na doutrina espírita? O espírito só
evolui. Ele pode estacionar, ele pode caminhar devagarzinho, mas ele não regride. O que nós estamos vendo já acontecia, e acontecia em maior quantidade. Só que hoje, com a bênção da internet, a gente fica sabendo do desastre ao vivo. Antigamente estava um furacão lá no Japão, um tornado, ninguém sabia de nada, porque não tinha notícia do Japão. Agora você vê as coisas acontecendo no Japão. Não é porque não acontecia antes, já acontecia, mas você não tinha acesso a essa informação. As pessoas eram mortas, eram assassinadas, todas essas coisas ruins já aconteciam. Hoje a gente tem acesso à informação. O mundo está melhor, o homem está melhor, as pessoas têm mais consciência ecológica. Há 50 anos atrás, você podia matar o bicho que fosse, destruir a árvore que fosse, ninguém falava nada, estava tudo bem. Hoje existem leis, já existe uma consciência ecológica, ainda não é perfeito, mas nós já estamos caminhando. O homem está melhorando. A gente fica meio assim, achando que não, né? Então, algumas pessoas ainda caminham dessa forma, um cego guiando outros cegos. Mas nem todo mundo é assim. Cabe a cada um de nós estudar, questionar, perguntar. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Você não é obrigado a nada. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe até onde você quer ir. Então você sabe que você é responsável pelas suas escolhas. E o caminho que você vai escolher, você vai receber as consequências daquele caminho. Não tem só um me desculpe. Você vai expiar e vai ter que reparar os males que você fez. E isso eu acho que é o mais difícil. Porque eu sei que eu sou o grande responsável pela minha felicidade. E também sou o grande responsável pela minha infelicidade. Dependendo do que eu fizer ou deixar de fazer na minha vida. Para nós espíritas, o importante não é ter uma crença. Não adianta você achar que veio aqui uma vez por semana, tomou seu passe, que você está 0 a 0 e vai direto para nosso lado quando desencarnar. Não vai, não. Para você ir para um bom lugar, você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que ter uma boa conduta. Tem que ter uma boa moral. Você tem que ser uma pessoa melhor do que nasceu. O seu compromisso é se tornar um pouquinho melhor a cada dia, eliminando as suas imperfeições. Nós não estamos disputando um com o outro. Não adianta. Ele pode ser um espírito de luz. Eu não adianta tentar chegar perto deles, porque mesmo que eu imitasse ele, imitasse a voz dele, eu não ia sentir como ele. Eu estaria fingindo. E no mundo espiritual, o fingimento não te leva para lugar nenhum. Tem que ser verdadeiro. Aqui na Terra, sim. Pode fingir que engana os outros, mas não no mundo espiritual. Então, entenderam o nosso compromisso? Entenderam como é sério isso? E como é importante a gente saber disso? Como a gente fica feliz de acordar para as coisas importantes da vida? Então, uma mãe falou comigo essa semana, ela tem um filho muito difícil. E ela falou assim: olha, nada que eu faço dá certo com meu filho. Meu filho é refratário. Eu não consigo ter alegria com ele. Tudo ele me causa dor. Eu falei para ela: olha, a alegria que você pode ter com seu filho é o sentimento interior que você, como mãe, está fazendo a sua parte. Você está lutando para ter. Você está estimulando ele para o caminho do bem. Você não desistiu dele. E essa sensação que você está fazendo a sua parte é a alegria que você tem. Porque a gente sabe que o espírito ele vai caminhar do jeito que ele quiser. Mas você não seja omisso. Você não desista. Fique alegre. Dê um exemplo. Estimule. Se não for nessa existência, a sementinha fica para ele despertar no futuro e ver que mãe maravilhosa ele deixou de agradecer, de obedecer e de seguir. Mas que Deus deu a chance de ter um bom caminho. Ele não quis. Deus não tem nenhuma religião. Deus não é espírita, não é católico, não é evangélico, não é muçulmano. Deus é amor, justiça e bondade. Quem for amor, justiça e bondade, está no bom caminho.
Quem não for, está equivocado. Porque um dia vai descobrir isso, à custa de muitos ofendidos. Por isso está lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que a gente vai entendendo, a gente já vê que não precisa mais fazer certas coisas, porque aquilo não tem finalidade. Mas algumas pessoas ainda não têm isso. Nós temos que respeitar os nossos irmãos. Desde que eles trabalhem bem, façam bem, progridam, sejam pessoas melhores, com certeza irão para um bom lugar. Ninguém tem vaga garantida. Bom, era esse o nosso recadinho de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Eu adorei estar aqui com vocês, no Cenáculo de Maria. Jesus abençoe a todos.